E aí, galera, voltando rapidão em transporte ainda, não finalizei, né? E aí eu ainda quero concluir a parte de transporte mediado por vesícula. Lembra que é aquele transporte em que um pedaço da membrana se destaca, seja da membrana do retículo, seja da membrana do complexo, seja da membrana plasmática, no caso da endocitose, né, na entrada de substância. Lembra da nossa última aula, eu falei de endocitose, te falei de fagocitose, te falei de pinocitose, falei que fagocitose era transporte mediado por vesícula, entrada de substância, partícula sólida ou muito grande, né? Forma-se uma bolsa lipoproteica de transporte. Te falei que na pinocitose a partícula é muito pequena, te dei até o exemplo do vírus, falei que o vírus da gripe, influenza, entra na célula por processos de endocitose por pinocitose. Mais um detalhe que diferencia as duas, te falei que na fagocitose tem a emissão de falsos pés, uma projeção do citoplasma, né? Assim seria uma espécie de deslocamento, né, do citoplasma para fora. E aí na pinocitose eu tenho deslocamento ou recuo desse citoplasma, né, deslocamento para dentro, formando uma invaginação, onde essa substância entra e logo forma-se também uma vesícula. Uma coisa que eu esqueci de falar, acredito eu, é que todo transporte mediado por vesícula é ativo. Então, vou botar aqui logo. Estou me referindo a transporte do tipo ativo, o que significa dizer que, independente, o transporte ativo ele tem sempre gasto de energia. Então, a célula gasta muita energia, principalmente quando ela está eliminando substâncias. O deslocamento de vesículas dentro do citoplasma é ativo. A saída dessas substâncias da célula também são processos ativos. Aí eu quero botar 2, né? Aí 1, perdão, nesse caso, é a saída, 1, bota 1. Aí você vai botar exocitose. Bota exocitose. Aí quando aparecer numa prova, exocitose nada mais é do que a eliminação pela célula de secreções, utilizando de vesículas, né, que vão se unir à membrana plasmática e expulsar essas substâncias. Lembra que exocitose seria a eliminação de secreção. E lembra que secreção são substâncias funcionais, né, são substâncias que desempenham algum tipo de função. Seja uma proteína, um polissacarídeo, um carboidrato, seja moléculas de lipídio, seja molécula de fosfolipídio, seja molécula de glicolipídio, qualquer substância que venha a ser eliminada da estrutura celular através do complexo Golgiense, pelo complexo Golgiense, ou diretamente de uma célula, de uma organela, uma proteína produzida no retículo endoplasmático pode ser eliminada diretamente da célula sem passar pelo complexo Golgiense? Pode, é óbvio, dependendo da necessidade corporal dessa substância. Então, quando eu falo em exocitose, eu estou falando em saída de secreções, eliminação de secreções, né, pela célula. Então, vou botar aí, botar na frente, é importante, eliminação de secreções. Eliminação de secreções, né? Substâncias funcionais, viu? Não esquece não. Substâncias funcionais, viu? Substâncias funcionais, viu? Não esquece não, funcionais. Que normalmente foram produzidas na célula, viu? Funcionais, produzidas na célula. Produzidas na célula, viu? Se foi produzido na célula, normalmente essa substância foi, digo até que na maioria das vezes, não quer dizer sempre, mas na maioria das vezes armazenada pelo complexo Golgiense. Então, botar aqui. Armazenado. Pelo complexo Golgiense. Eu vou botar assim. Na maioria das vezes armazenada pelo complexo Golgiense. Beleza? Exocitose é de secreção. Normalmente célula secretora. Exemplo, hormônios, né? São secreções. Proteínas produzidas na célula que desempenham função que não necessariamente hormonal. Lipídios, né? Lipídios, olha aí, ó, transportadores de triglicerídeos do sangue. Glicoproteínas,
né? Alguns exemplos podem ser polissacarídeos, né? 3 pontinhos, tá aí. É exocitose, viu? Seria assim, ó, lembra da relação? Aí eu tenho a atuação de 2 organelas, mas principalmente o complexo Golgiense quando se tratar de célula de secreção. Olha aí, uma célula de secreção qualquer, núcleo da célula, núcleo, ó o núcleo dela, aí ó. Conjunto de canais, né, ao redor do núcleo normalmente, assim ó. Vários canais, de um lado cheios de ribossomos, ó. De um lado cheio de ribossomos, do outro lado cisternas sem ribossomos. Nesse caso eu tenho retículo endoplasmático liso. Nesse caso eu tenho retículo endoplasmático rugoso. Olha o complexo, ó. Complexo Golgiense, ó. Olha ele aí, ó. Um conjunto de dictiossomos, né? Bolsas achatadas, ó. Cheio de vesículas ao redor. Lembrando que retículo endoplasmático rugoso produz proteína. E lembrando que retículo endoplasmático liso produz lipídios. E todo lipídio, ou pelo menos a maior parte dele produzidos no retículo liso, são armazenados no complexo. E normalmente as proteínas produzidas no rugoso também são armazenadas no complexo. Ou a vesícula saindo, ó, ou o sentido do transporte, ó, aí armazena aqui, ó. Ou ela chegando aqui, ó. Aí ela se funde aqui, ó. Ou ela sendo eliminada, Olha a vesícula sendo eliminada. Olha a vesícula sendo eliminada. Ela passa a fazer parte da membrana. Olha a substância sendo eliminada. A substância sendo eliminada. A vesícula, na verdade, se sofre fusão com a membrana, né? Olha a substância sendo eliminada. Nesse caso aqui, eu tenho a eliminação, quando aparecer numa prova, você escreve assim, ó. Eliminação de uma secreção. Ah, professor, como é que eu sei que não é lixo celular? Como é que eu sei que é uma substância funcional? Ué, tá vindo do complexo Golgiense. Então, toda vez que estiver vindo do complexo Golgiense, vamos botar aqui, complexo Golgiense, toda vez que estiver vindo do complexo Golgiense, você vai dizer que trata-se de secreções. Correto? Você vai dizer que trata-se de secreções. Normalmente substâncias funcionais para a célula e para o corpo. E essas secreções são eliminadas, nem duvida, por um tipo de transporte chamado de exocitose. De saída, citose, de célula, saída, né, de substâncias da célula. Tem gasto de energia? Nem duvida. O processo só acontece com gasto de energia. O processo só acontece com gasto de energia. E esse gasto de energia, ele é necessário até para o deslocamento da vesícula, né, por cima de microtúbulos na região citoplasmática, né, até no deslocamento das vesículas, né, deslocamento. Vou botar aqui. Tá aqui, deslocamento das vesículas. Bota aí, deslocamento das vesículas. Beleza? Correto? Quero fazer só mais uma observação quanto a esse ponto, que é importantíssimo. Pode tratar uma questão sobre a eliminação de lixo celular, eliminação de excreção, de sujeira, resíduos do metabolismo, compostos nitrogenados. Muito cuidado que nenhum tipo de substância desse passa pelo complexo Golgiense ou é armazenado no complexo Golgiense. Normalmente, lixos celulares se encontram armazenados na periferia da estrutura celular e são eliminados da célula quando são por processo chamado de plasmocitose, que também é um transporte mediado por vesícula. Então, junto com a exocitose, né, eu vou botar 2, caso apareça numa prova, plasmocitose. Caso apareça numa questãozinha, plasmocitose é a eliminação, né, ou o transporte mediado por vesícula, que constitui a eliminação de excreções, de resíduos, viu? Então, vou botar aqui na frente, eliminação de excreções, viu? Excreções. Lixo celular. Lixo celular. Resíduos nitrogenados. Normalmente para ser eliminado do corpo, viu? Isso acontece muito na região dos tecidos, né? Eliminação de resíduos. Lixo celular. Correto? Lixo celular.
Substâncias não funcionais, viu? Substâncias não funcionais. Substâncias não funcionais. Aí cabe uma observação. Essas substâncias nunca são armazenadas no complexo Golgiense e nunca passam pelo complexo de Golgi. Então, vou botar aqui como observação que é importante. Não são, coloca aí, não são armazenadas. Põe, não são armazenadas no complexo Golgiense. Não são armazenadas no complexo Golgiense. Então, são eliminadas direto, né? Através da membrana, através da estrutura da membrana. Olha o desenho. Olha o desenho. Olha o núcleo da célula, o núcleo. Né? Tá aí o núcleo. Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Olha o rugoso. Olha o rugoso, 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 liso. Retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso. Olha o complexo. Complexo Golgiense, cheio de pequenas bolsas ao redor. Olha a substância. A substância sofreu o processo de fagocitose. Como é que eu sei? A emissão de estruturas chamadas de pseudópodos. Era uma bactéria, né? Olha aí. Formou a vesícula, ó, a bactéria aí. Tá aí ela. Quem vai de encontro a essa bactéria? Uma organela que está aqui, ó. Aí tu aprendeu a chamar essa organela de lisossomo. Lembra que o papel dela é digerir essa bactéria. Olha aí, ó. Vai ocorrer fusão, né? Olha aí, fusão. Fusão das duas vesículas, né? Formando uma única estrutura. Assim, ó. A bactéria. A bactéria. Olha as enzimas digestivas, ó, do lisossomo. Aí vão digerir a bactéria. Terminou de digerir a bactéria, olha aí, ó, que restou dela, pedaços, né? Obviamente misturado a um conjunto de enzimas do lisossomo, ó, pedaços. Esses pedaços são eliminados, ó. Olha aí como acontece o processo. Olha aí, resíduos, né? O que sobrou da bactéria, tudo é eliminado, ó, antígenos, né? Apresentados a outra célula e esses pedacinhos vão eliminados. Essa estrutura aqui, ó, que está sendo eliminada, se chama de lixo celular. Bota aí excreções. Olha o detalhe importante, não passa de jeito nenhum pelo complexo Golgiense. Então vem aqui, digere, digeriu, já elimina. Eliminou excreção numa prova, eliminou secreção numa prova, eliminou lixo celular, resíduos de uma célula, aí você chama o processo de plasmocitose, não pode ser chamado de exocitose. Gasta energia? Nem duvida que gasta energia, nem duvida, gasta energia na forma de adenina, trifosfato, é óbvio que vai gastar energia. Tranquilo até aí? Legal, bacana, legal, bacana. Lembra disso aqui, ó, rapidão, que é importante. Osmose em vegetais. Muita gente, depois que eu mandei a aula, ficou me pedindo para analisar o gráfico, né? Que diz que tem um gráfico e tem um gráfico. Lembrando que eu tenho duas possibilidades, né? Ou a célula seria uma célula túrgida, né? Assim, uma célula túrgida. Nesse caso, se eu digo que a célula é túrgida, significa dizer que ela se encontra cheia, significa dizer que ela apresenta um alto volume de água, significa dizer que dentro dela o meio é hipotônico, é vacúolo cheio. Se o vacúolo está cheio, essa célula não tem mais capacidade de armazenar água, então ela chegou no limite dela, correto? E lembra que em termos de célula vegetal eu tenho a célula chamada de plasmolizada, né? Plasmólise. Né? A célula plasmolizada é aquela célula que se encontra vazia, né? Assim, em termos de água que eu estou falando, baixa concentração de solvente, baixa concentração de água, e essa célula se encontra hipertônica, né? Essa célula se encontra hipertônica. Isso tu já sabe porque já foi trabalhado em aulas anteriores. Lembrando que
se a célula está hipotônica, a pressão osmótica dela é baixíssima, ou seja, não entra quase mais nada nela, né? Então a capacidade de tirar água do meio dela. Se a célula é hipertônica, a pressão osmótica dela é alta, né? A célula hipertônica apresenta uma alta pressão osmótica. Se eu fosse analisar num gráfico, vou botar ele aqui do lado. Fosse analisar num gráfico, eu tenho muito tempo ainda, Bruno? Legal, bacana, dá tempo ainda. Bacana. Se eu fosse analisar num gráfico, eu ia analisar assim, ó. Olha aqui comigo. Aí você ia analisar assim, ó. Quiser colocar o gráfico aí, vai te ajudar. Olha aí, seria assim, ó. Lembra que nós aprendemos que a célula vegetal sofre pouca alteração de volume, né? Só normalmente quando ela é colocada em meio hipotônico ela incha muito. No caso da plasmólise, a parede celular não retrai tanto, né? E aqui eu tenho uma análise do volume da célula. Seria uma análise do volume da célula, né? Um volume da célula. Um aqui, 1.1, 1.7, 2 aqui, 2.1, 2.2 e aí vai. E aqui eu teria menos 10, 0, aí vem 10, aí vem 20, aí vem 30, né? Assim, vamos botar 25, aí vem 30, aí vem 35, e aí vem 40. Aqui seria... Nesse eixo seria a pressão em atmosfera. Seria a pressão. Olha aí, a pressão. Correto? Eu tenho a sucção, né? Vou puxar uma setinha para cá, ó. Acompanha comigo. Na última aula nós vimos... nas últimas aulas, na aula de osmose em vegetais, nós vimos a SC, que corresponde à sucção celular, né? A sucção total da célula. Isso aqui é o total, a capacidade que a célula tem de puxar água. Seria a sucção total da célula, né? Total. E 2, nós temos a SI, não sei se tu lembra disso, que é a sucção inicial, a do vacúolo, né? Vou botar aqui. Sucção do vacúolo. Sucção do vacúolo, que na verdade é medida pelo valor da pressão osmótica, que é a pressão de entrada de água na célula, e bota 3. A parede celular, né? Expulsando, exercendo aquela força contrária à entrada da água. Aí você representa por M. Mas pode representar também por PT, pressão de Turgot, não pode esquecer, né? Vou botar aqui na frente, Turgot. Quem exerce Turgot é parede celular, beleza? E lembra que ela é contrária. Lembra da fórmula geral? SC, que é a sucção total da célula, pode ser calculado por SI menos, botar SI, menos M, né? São sentidos contrários. A pressão osmótica de fora para dentro, né? O M de dentro para fora. Então, tu subtrai, já que são em sentidos contrários, pegando a sucção, a pressão osmótica normalmente como sendo o valor maior. Olha aí, isso aqui seria a pressão osmótica, né? E M representando a pressão de Turgot. Se tu quiser colocar esse C também, pode ser calculado por PO menos PT, seria isso. Olha aqui, a pressão de Turgot, menos 10. A pressão de Turgot, menos 10. E a pressão atmosférica, né, no caso interna do vacúolo, partiria daqui, ó. Vou pegar daqui, ó. Dessa regiãozinha aqui, ó. Vou até descer mais. Vou pegar daqui, ó. Olha aí, ó, de 25, ó. Né? O que acontece quando... Aqui, digamos que aqui seria a minha... esse ponto aqui seria a minha pressão, a PO máxima, né? A máxima, que eu represento por SC, tá aí, ó. Quando ela é máxima mesmo, máxima,
A pressão de turgor é mínima, ó. Vou começar ela em menos 10. Vou botar em vermelho o turgor. Olha aí, ó, em menos 10. Corretinho? À medida que vai entrando água na célula, a pressão osmótica vai o quê? Diminuindo. E o turgor, obviamente, que é a força de expulsão, né? Ele vai o quê? Aumentando. Então, a pressão osmótica vai diminuindo e o turgor vai aumentando. Então, olha para cá. Vamos lá. Pressão osmótica diminuindo, pressão osmótica diminuindo, pressão osmótica diminuindo. Tá aí, ó. Pressão osmótica diminuindo. Beleza? Tá aí a pressão osmótica diminuindo. Eu vou botar só esse menos 10 um pouquinho mais acima. Menos 10, aqui assim. Tá aí. Olha a pressão de turgor. A osmótica vai diminuindo, a de turgor vai o quê? Aumentando. Então a pressão de turgor, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando até ela chegar aqui, ó, e encontrar aqui com a outra. Ó. Aqui elas têm o mesmo valor. Ó. Correto? À medida que a água entra na célula, a sucção total da célula também tende o quê? A diminuir, porque quanto mais cheia ela fica, menos água ela consegue puxar de fora. Olha a pressão total. O total seria essa aqui, ó. Seria o valor de SC. A sucção celular total, ó. A sucção celular total, ó, ela é altíssima, ó, quando a de turgor é negativo, e o valor, né, o valor da pressão osmótica é igual a 25, eu estou partindo de 35. Se eu estou partindo de 35, ó, eu vou descer, essas aqui se cruzam aqui, né? Perdão, vou só corrigir. Vou descer, aí ela vai diminuindo, até ela zerar. Aqui, ó. Olha aí, ó. Aí tu vai ver esse ponto aqui, ó, que ele é importante, ó. Olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui ele é importante, ó. Nesse ponto aqui, ó, a pressão de turgor é 0. Nesse ponto aqui, a pressão de turgor é 0. Então, vamos lá. Olha para cá que tu tem que entender. Olha aqui rapidão. Esse gráfico aqui, ele é a sucção da célula. Esse gráfico aqui é a pressão osmótica, ou se tu preferir, SI. E esse gráfico de baixo aqui, ó, esse de baixo aqui, ó, olha aqui, esse aqui, ele corresponde a PT, ou M, como você preferir, pressão de turgor. Observa que chega um ponto em que a pressão osmótica e a de turgor são iguais. Aqui, mais ou menos. E observa que chega um ponto em que a sucção da célula total é correspondente ao mesmo valor da pressão osmótica. Correto? Olha o que acontece. A água está entrando, a pressão está diminuindo. A água está entrando, a pressão está diminuindo. Até o momento em que M é 0. Quando M é igual a 0, SC é igual a SI. Porque tu sabe que SC é igual a SI menos M. Então, se eu digo que nessa situação M é 0, eu tenho que te afirmar que a sucção da célula é igual à sucção do vacúolo, ou seja, é o valor total da pressão osmótica. O que significa dizer isso? O que significa dizer isso que se M é 0, em outras palavras, a célula se encontra em meio hipertônico, o que significa dizer que ela se encontra em plasmólise. E aí, para a gente finalizar, eu quero que você dê uma olhadinha aqui, ó, nesse ponto aqui, onde eu tenho SC igual a SI, onde eu tenho SI igual a M, né? O que significa dizer que nesse ponto a pressão osmótica é idêntica à pressão de turgor. Então, eu posso tranquilamente dizer que nesse ponto aqui, SC é igual a SI menos M, e eu ainda posso dizer que SI é igual a M, o que significa dizer, então, que SC, que é a sucção total, vai ser igual a 0. Tá aí, ó. Essa sucção total é igual a 0, que aí é quando ela chega aqui, ó. Olha aí, igual a 0. Tá aqui o SC 0, ó. Quando SI for igual a M, SC igual a 0. Em outras palavras, essa célula se encontra em um meio que eu chamo de meio hipotônico, e nesse momento, ela se encontra totalmente túrgida, né? Aí você vai colocar aí que a célula se encontra túrgida.
correto? Espero que o gráfico tenha ficado entendido, né? Se tiver dúvida ainda, é só me procurar, beleza? E até a próxima. Valeu!